nossas vidas a Ti pertencem, Pai. Aleluia, Espírito Santo. O lugar é Teu, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para que entre o Rei da Glória. Nós somos Tua casa e Tua morada, Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Vamos adorar. Eu abro meu coração. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem vai permanecer nesse santo lugar? Aleluia. Somente aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus a sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam não as mãos, mas a face do Deus de Jacó. Levantaram todas as nossas cabeças, levantaram portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E entre o Rei da Glória. Poderoso na guerra, ele é o Rei da Glória. Levantaram todas as nossas cabeças, levantaram Você pode dizer quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Ele, aquele que comanda todas as coisas, aquele que não perdeu o controle da situação. Rebede combinai.
Ele. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Ele entre e estabeleça em mim e através de mim a sua vontade, o seu reino que é eterno, e estabeleça o inabalável, aleluia, a fim de que seja removido aquilo que é abalável, e estabeleça o eterno, a fim de que seja removido aquilo que é temporário, em nome de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus. As pessoas, elas vão chegando. E enquanto isso, aleluia, dá tempo de colocar mais um louvor pra gente adorar, pra gente preparar a terra do nosso coração e convidar a presença do Espírito Santo, pra você não sair daqui de mãos vazias. Olhe, na hora das lives é um peso terrível. É um sono, é uma fadiga, é uma inquietação, mas domine-se em nome de Jesus. Mesmo você não vendo, vai ser leve com você. Vai ser leve em nome de Jesus. Movendo o impossível, tudo para te surpreender. Aleluia. Tem algo acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo no mundo sobrenatural, aonde os meus olhos não conseguem contemplar. Vendo, mas eu sei que isso é normal. O olho natural não vê coisas do céu, mas creia no agir do Deus Emanuel, que sempre está contigo, te livra do perigo. Quem move o céu por ti é o seu melhor amigo. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e ainda que os meus olhos não estejam vendo, tem algo acontecendo. Você pode então acreditar. Nós só precisamos crer que ainda que eu não esteja vendo, tem algo acontecendo, porque o céu não tira férias. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. O olho natural não vê coisas do céu, mas creia no agir do Deus Emanuel, que sempre está contigo, te livra do perigo. Quem move o céu por ti é o seu melhor amigo. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, você pode então. O céu tá trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo aleluia, acontecendo. Espírito Santo, você pode glorificar a esse Deus que trabalha no silêncio, aleluia, que trabalha além das nossas expectativas, o Deus que faz muito além do que pedimos e do que imaginamos. Ele está aqui. O céu está entrando em ação, o céu está quebrando os grilhões, o céu está guerreando ao seu favor. A sua adoração subiu, o céu já levantou. O céu está entrando em ação, o céu está quebrando os grilhões, o céu está guerreando ao teu favor. A tua Deus se lembra de mim, de você, e quando Ele se lembra, Ele abençoa e faz alguma coisa acontecer. O céu está trabalhando, está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, tem algo acontecendo, pode acreditar. O céu está trabalhando, está
está movimentando. O céu não tira férias, você pode descansar. O céu está fazendo, e mesmo não vendo, ainda que eu não veja, mas tem algo acontecendo. Aleluia, Espírito Santo, nos ajude a crer no Deus do sobrenatural, no Deus do impossível, no Deus do impossível. Abre a nossa visão, Jesus. Ele não para. O céu não para de trabalhar E nunca vai parar. Grande Deus. Aleluia. Você pode crer no nome de Jesus. Nós precisamos crer nessa verdade. As circunstâncias terrenas, elas dizem tudo ao contrário. Mas quando eu vou para a presença de Deus, que Ele me abre a visão, aleluia, eu começo a contemplar o sobrenatural. E esse louvor fala algo que me chama muita atenção. O olho natural não vê coisas do céu, mas creia no agir do Deus Emanuel, que sempre está contigo, te livra do perigo. Ei, o seu olho não vê as coisas do céu. Nossos olhos naturais não contemplam o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes a gente se atribula, a gente se inquieta, a gente murmura. Mas igreja, em nome de Jesus, aleluia, alguma coisa está acontecendo, ainda que eu não esteja vendo. O céu está trabalhando em meu favor. Aleluia. E quando eu menos esperar, as coisas elas acontecem, elas fluem. Porque eu quero dizer para você uma coisa. Hoje eu estava me arrumando, quando eu acordei, estava no espírito. Eu fico me arrumando para a live, trocando de roupa, ajeitando o cabelo e fico orando ao Senhor, né? No espírito, em intercessão. E Deus me fazia me lembrar fortemente daquela passagem de quando Elias ora, sobe ao monte para orar para que o céu se abra e volte a chover depois de 3 anos e meio. E abriu a minha visão assim, e eu via uma nuvem tão pequenininha. E eu comecei a construir aquela história. É bom quando você entra no cenário que você constrói essa história na sua mente. Você sente mais ou menos o que o profeta passou nessa situação. Imagina o céu todo azul, nem sinal de resposta. Mas olha a fé de Elias. Olha a fé de Elias, Vaso. E olha a importância. Não tem nada a ver com o que eu vou ministrar aqui, mas tem alguém que precisa ouvir isso aqui, inclusive eu, que estou aqui ministrando, porque a palavra corta aqui primeiro. A importância da sua fé e a importância de com quem você está andando, de com quem você está subindo para o monte para orar, para o monte da oração, se está no mesmo nível de fé que você. Olha a fé. 7 vezes Elias ora. 7 vezes Elias manda o servo que está com ele ir olhar se tem algum sinal de chuva. Quando o servo volta com a resposta negativa, aleluia, ele ora novamente. Vai lá ver se tem sinal de chuva. Ainda não. Na 7ª vez, quando o servo vem dar o diagnóstico, passar o relatório para Elias, ele diz: mestre, meu senhor, eu tô vendo só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Vaso, não é da mão de Deus não, é da mão de um homem. Bem pequenininha, que muitas vezes não é nem vista aos olhos humanos. Mas você precisa crer de que o sinal, ainda que seja mínimo, é o suficiente para operar milagre. A Bíblia não diz que foi o servo que foi Elias que ficou se levantando
para ir ver se tinha sinal foi o servo. Agora me diz uma coisa, se quem está com Elias não crê, não tem a mesma proporção de fé, vai dizer o que para Elias? Não, essa nuvem aqui não quer dizer nada, do tamanho da mão do homem, e eu vou continuar dizendo que eu não estou vendo nada. Sabe por quê que Deus está falando isso? Porque tem horas que a gente está igual um copo pela metade. De água, de força, de fé. Aí dependendo de quem esteja conosco, lado a lado, de quem esteja andando conosco, prefere ver da metade para cima vazio do que da metade para baixo cheio. É sempre uma pessoa pessimista. O servo de Elias creu naquele sinal e passou fidedignamente o relatório para Elias. Fidedignamente, porque ele também cria. Ele também cria. E aquela nuvem do tamanho da mão de um homem foi o suficiente. Quando ele trouxe o diagnóstico, perceba que Deus não mandou uma nuvem carregada, não mandou uma nuvem pesada, mandou uma pequena nuvem do tamanho dessa mão. Numa imensidão de céu azul, eu contemplar uma nuvem do tamanho dessa mão aqui. Tem que crer, vaso, de que pode não ser a resposta imediata que eu quero. Ei! Verdade, Dulce. Pode não ser a resposta imediata que eu quero da parte de Deus. Mas se ele deu sinal, é sinal de que ele está no negócio e logo, logo a nuvem carregada chega. Qual foi a resposta de Elias? Vai dizer para cá, preparar o carro, porque a chuva pesada vai descer. Talvez o que apareceu para você aí seja só uma nuvem pequenininha do tamanho da tua mão. Cabe na tua mão. Aí você olha, é uma coisa tão pequena, e você diz, eu não vou para lugar nenhum com isso aqui. Mas na fé de Elias foi o suficiente para ele dar ordem ao servo e dizer, diga a Acabe que prepare o carro com pressa, porque a chuva pesada vai descer. E foi tão rápido, tão rápido, tão rápido, que eu quero dizer para você uma coisa. Quando Deus dá sinal de nuvem pequena no negócio, ou tu se apressa teu passo, ou a chuva te atola. Arabandai, a sobrecandarabandai. Quando tu menos imagina, se tu não obedecer a voz de Deus, a chuva vai te atolar. Fica de cara pra cima, fingindo que Deus não tá falando não, porque tu vai ficar pra trás. Erebede cominai a sobrecandarabandai. A ordem de Deus foi, prepara o carro e vai pra casa. Aí se for incrédulo, fica incrédulo. Fica incrédulo. Eu vou dizer uma coisa, igreja, para você. Tem certos momentos na nossa vida que quem não crê tem que ficar para trás, vaso. A não ser que Deus dê ordem explícita e mande você esperar. Mas não compensa andar com incrédulo. Não compensa andar com murmurador. Não compensa. Porque se você não puxar ele, ele te puxa para baixo. Se você não levar ele para frente, você fica com ele atrás.
Tem hora que a gente tem que ser radical ao ponto de dizer não tá crendo não, então fica pra trás. Tu não crê que é Deus na revelação não? Então fica aí de molho até Deus ter misericórdia de tu e trazer tu de volta pro fogo, pra fé. Erebede cominaia sobre candaramandai. Porque tem gente que faz pouco caso daquilo que Deus fala comigo e com você. Não tá crendo não? Então deixa pra se apressar. Se Deus tiver misericórdia de tu quando a chuva descer, tu não alcança. Tem hora que a gente tem que tomar essas atitudes, essas posições, esses posicionamentos. E eu vou lhe dizer uma coisa. Na quarta-feira, Deus me provou bonito com aquela palavra que eu preguei. E a gente tem que viver o que prega. Sabe o que está mandando, igreja? Mas tem gente que é lento. Tem gente que tá no passo da tartaruga, não tá entendendo. Tá deixando o tempo passar. Olha, vai ter momentos que Deus vai dizer pra gente, olha, espere que eu tô trabalhando. Mas vai ter momento que Deus vai dizer, apressa o passo. E quem quiser lhe acompanhar, lhe acompanhe. Se Acabe não tivesse obedecido, tinha ficado atolado na chuva. Porque foi chuva pesada, com certeza teve alagamento. Eu nunca me esqueço de uma chuva que deu aqui em Petrolina quando eu era pequena. Já contei esse testemunho aqui. A chuva foi tão forte, tão forte, tão forte que inundou a cidade. Mais de 24 horas de chuva, vaso. Se tu não apressar o passo como Deus quer, tu fica pra trás. Erebede cominaia sobre candarabandai. Tem momento que Deus vai dizer, espere. Mas tem momento que papai vai dizer, apressa o passo, senão tu vai ficar pra trás. E quem não crê, fica mesmo. Perde a bênção, sabia? Perde a bênção. Olha como isso é sério, vaso. Olha como isso é sério. Você não dá crédito muitas vezes ao que Deus está falando. Você perde a sua bênção. Você pensar que é cachorro que está latindo na sua frente e não dá a mínima importância. Você perde a bênção, depois não vai chorar. Vasti perdeu, vaso. E Deus não mandou o rei Assuero olhar para trás, não. Pelo contrário, usou os sábios e os conselheiros lá do Palácio Real para dizer, ei, não olhe para trás, não. Vá buscar outra para botar no lugar. Pra frente. Quer não? Quer não? Tem momento que Deus vai dizer, eu não abro mão de você, é você e você. Mas tem momento que Deus vai olhar pra mim e pra você e vai dizer, quer não? Tem quem queira. Quer não, pastor? Olha pra frente, Assuero. E muitas vezes Deus fala conosco através de pessoas, olhe pra frente. Porque se Vasti não quer, tem um Esté preparado pra você. Quer não? Vai obedecer não, Acabe. Tá travando. Tá travando, não sei o que é. O sangue de Jesus tem poder. Deixa eu ligar aqui os dados. Voltou, igreja. Tá forte, o mano tá aqui, né? Tá forte, mano. Eu tive que ligar os dados. Tem momentos, igreja, que nós vamos ter que tomar esse posicionamento.
nós vamos ter que tomar esse posicionamento. Porque o Senhor vai nos dar ordem. O Senhor vai nos instruir. Mas se é para incrédulo, se é para quem não está dando importância, continue prosseguindo, continue nadando. Continue. Prossiga. Prossiga. Uma vez eu ouvi, eu já vou entrar na ministração. Uma vez eu ouvi uma pregação e ele dizia bem assim, o preletor: se seu pai não quer ir para o céu, vá você para o céu. Se sua mãe não quer ir para o céu, vá você para o céu. Se seu marido, se sua esposa, se seu filho, se seu vizinho, se o gato, se o papagaio, se o periquito, se o vô, se a avó, se a tia, se o amigo não quer ir para o céu, vá você para o céu. Vá você. Tá crendo não? Deixa eu ir embora. Não tenho que esperar, vaso. Tem momentos que Deus vai dizer: espere, tenha paciência, tenha calma, espere. Mas tem momentos que Deus vai dizer: apressa o passo. Apressa o passo, porque se tu for esperar na lentidão aqui, tu fica para trás. Apressa o passo, porque tem hora que Deus diz assim, ó, não há mais o que esperar não, o tempo é chegado, obedeça a minha instrução, erebede cominai a sobrecandarabandai. Já pensou? Betuel e Labão, não quero. Milca, não, Rebeca, fica 10 dias aqui. Vou nada, tu não quer ir não pro céu, eu vou. Arabandai. Fica na terra de escassez, eu vou pra terra que Deus está me chamando. Tem momento que é assim. O homem que tá pedindo pra esperar. Vaze, Deus tem falado depressa por esse tempo. Deus tem falado depressa por esse tempo. Quer não? Tem quem quer. Arade cominai a sobrecandarabandai. Deus tem falado depressa. E quando Deus fala depressa é porque Ele está esperando posição nossa para abrir o céu. Para fazer as coisas acontecerem. Diga a Cabe que prepare o carro e vá-se embora para casa. Mas não está nem chuviscando. Diga a ele que faça logo o que Deus está mandando. Você não precisa ver chuvisco não. Você só precisa obedecer o que Deus está falando. Fazer o que Deus está mandando. Você não precisa ver. Deus falou, faça. Tem gente que procrastina as ordens de Deus. Não, deixa eu esperar as coisas ficarem favoráveis. Deus não pediu situação favorável para você fazer. Deus mandou você esperar a situação favorável para você ir agir. Se Deus não pediu, minha filha, então se Ele mandou, obedeça o que Ele mandou fazer. Nem sempre a situação vai estar favorável, não. E a gente é que retarda. A nuvem, a pequena nuvem apareceu. O sinal, me chama a atenção que o sinal chegou primeiro. Me chama a atenção que o sinal chegou primeiro que a chuva. O sinal, a palavra, veio antes da chuva descer. É Deus dizendo, eu quero saber quem me obedece ou quem não me obedece. Tem gente que só me obedece quando a chuva, a nuvem já está formada, aí não dá mais tempo de nada. Mas quando Elias viu a nuvem, disse, eita, deixou apressar o passo e descer desse monte. A Bíblia diz que Acabe foi de carro, Elias amarrou no cinto a sua capa, chegou primeiro impelido pelas asas do Espírito lá na casa, no palácio. Chegou primeiro do que Acabe. Elias diz, é hora de descer do monte, porque o sinal já apareceu, já tem a resposta que eu preciso. Deixa eu apressar meu passo, que se eu ficar aqui a chuva me mata afogado. Erabandai a sobrecandarabandai. Elias amarra o cinto, segura. É com pressa. Eu nunca me esqueço. Nunca me esqueço de um sonho que eu tive. Eu nunca tive um sonho dessa profundidade, vaso.
Eu sonhei um carro. Dulce tava fazendo nesse tempo aquelas lives lá no Facebook de 11 horas da noite, meia-noite, se eu não me engano. E todo dia tava chamando uma convidada. E eu passei uns 3 dias lá na casa dela, se eu não me engano, indo pra lá à noite. E eu sonhei um carro indo me buscar da casa dela pra levar pra minha casa. Mas com tanta pressa, que eu não sei que velocidade, mas não era na carne, era no espírito, a pressa de Deus. Me levando com pressa. Era tanta velocidade dentro desse carro que eu não tinha cinto para colocar. Eu ficava gritando dentro do carro da velocidade. Eu senti a pressa de Deus no meu espírito. Eu senti a pressa de Deus no meu espírito, apertando, botando o pé no acelerador. Vaso, se Deus te botar num carro espiritual para ter pressa, tu vai nem que tu não queira. Era uma pressa que a minha reação era só gritar. De tanta pressa de Deus. Pressa. Pressa. Se Deus mandou fazer, aperta o cinto e decole. Abra as asas e voe. E quem não crê, perde a bênção, depois não chora. Quem não se alinhar, quem fizer pouco caso, achar que é cachorro que tá latindo, vaso, não vale a pena. Não vale a pena. Prossegue. Você tem um rumo, seu alvo é Cristo, seu alvo é o céu. Prossiga. Tá crendo não? Tchau! Eu não posso parar minha caminhada. Tem gente que tá levando Deus a pagode. Pensa que uma ordenança, uma palavra que sai da boca de Deus volta vazia. Eu já perdi muitas oportunidades porque não tomei atitude, não tomei posição. Eu já perdi muitas bênçãos da parte do Senhor porque fiquei de cara pra cima chupando o dedo. Mas que o Senhor nos dê a verdadeira compreensão, o verdadeiro entendimento acerca da pressa dele nas nossas vidas. Em que área? Como? Quando? De que maneira? Ele vai clarear na mente de cada um aqui. É forte, viu? Gênesis capítulo 49. O manto é sério, vaso. O manto é forte. Gênesis capítulo 49. Jacó abençoou seus filhos. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Se você tem papel, se você pode anotar, eu aconselho, tá? Porque esse capítulo aqui é detalhoso demais, detalhista. Tem muita revelação nesse capítulo aqui. E eu ainda não vou dar pra trazer tudo. Eu selecionei o que era pra trazer. Porque tem muita coisa. Ó.
Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que seu pai diz, Israel. Rúben, aquele começa a dispensar as bênçãos. Rúben, você é meu primogênito, minha força, meu primeiro sinal do vigor. Superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior. Porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Aser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa. Com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Em outras versões, a bênção que lhes era adequada.
A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. É muito forte, Brasil. Fortíssimo. Eu quero começar aqui explanando o significado da palavra bênção. Diz assim: bênção significa, número 1, expressão ou gesto com que se abençoa. Número 1, expressão ou gesto com que se abençoa. Número 2, ação de invocar a graça divina sobre. Número 3, a bênção promove, aprimora e enriquece a vida, enquanto a maldição a deprecia. Vou repetir. Número 3. A bênção promove, aprimora e enriquece a vida, enquanto a maldição a deprecia. Número 4. É pronunciada publicamente por um benfeitor e confere poder para que haja prosperidade e sucesso. No Antigo Testamento, tem diferença da bênção liberada no Antigo para o Novo? Tem. Mas como nós estamos meditando no Velho Testamento, no Antigo Testamento, eu vou frisar a maior parte da explicação aqui que eu pude reter do Antigo Testamento. Lá no final eu vou falar a diferença da bênção do Novo Testamento depois de Cristo crucificado. No Antigo Testamento, a bênção possui 3 características. São transmitidas do maior para o menor. Hebreus capítulo 7, verso 6. Eu rodei a Bíblia, Vaz. Não tem como ficar só no próprio livro de Gênesis, porque ao longo da Bíblia inteira tem falando sobre essa passagem da bênção de Jacó. A primeira característica da bênção no Antigo Testamento são transmitidas do maior para o menor. Hebreus capítulo 7, versos 6 e 7 diz assim: este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. A quarta, Jaque, o quarto significado da palavra bênção diz assim: é pronunciada publicamente por um benfeitor e confere poder para que haja prosperidade e sucesso. É pronunciada publicamente por um benfeitor e confere poder para que haja prosperidade e sucesso. A primeira característica são transmitidas do maior para o menor. Aqui em Hebreus fala: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Concorda, né?
É uma característica da bênção. Segunda característica, são sinais de favor que resultam em bem-estar e produtividade. Deuteronômio capítulo 28. Segunda característica da bênção, são sinais de favor que resultam em bem-estar e produtividade. É uma aula, né? É uma aula. Josué não, Deuteronômio 28, 3 ao 7. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Percebe que as bênçãos liberadas por Jacó foram todas terrenas. Porque no Antigo Testamento todas as bênçãos eram terrenas, temporais. Melhor assim dizendo, as bênçãos do Antigo Testamento eram todas temporais. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, por 7 fugirão. Segunda característica da bênção, são sinais de favor que resultam em bem-estar e produtividade. Referência e embasamento para essa característica, Deuteronômio 28, 3 ao 7. Anota aí. Terceira característica da bênção do Antigo Testamento. Reconhecem que todo o poder. Terceira característica da bênção no Antigo Testamento. Reconhecem que todo o poder e toda graça vem do Criador. Todas as bênçãos se originam no amor de Deus. Terceira característica da bênção. É poderoso demais uma bênção liberada sobre as nossas vidas. E é sobre isso que eu estou discorrendo aqui com você. Porque o capítulo 49 inteiro é de bênçãos liberadas. Palavras proféticas liberadas da boca de Jacó para os seus filhos. Por isso que eu estou discorrendo para você a profundidade do que é uma bênção. A terceira característica de uma bênção. Reconhecem que todo o poder e graça vem do Criador. Ponto. Todas as bênçãos se originam no amor de Deus. Frisa só isso aqui. Todas as bênçãos se originam no amor de Deus. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Deuteronômio, para embasar essa característica. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou. Meu Deus, que riqueza! Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Todas as bênçãos se originam no amor de Deus. A Bíblia faz questão de mencionar que quando Jacó volta para o Egito, vai ele e mais 70 almas. Deus diz, eu não escolhi vocês. Eu não fiz isso por vocês tirando da terra do Egito, da escravidão. Nós vamos começar hoje já Êxodo à noite. Nós iremos entender todo o processo de escravidão até a libertação do povo. Mas de antemão, Deus estava dizendo, foi porque eu os amei. Não é porque vocês eram numerosos.
Vocês chegaram no Egito em 70. Foi porque eu os amei. Então todas as bênçãos se originam no amor de Deus. Até hoje, né? Amor imerecido, graça, favor imerecido, não é merecimento, é porque Ele nos amou primeiro. Definição de bênção. Característica de bênção. É profundo. O que uma bênção liberada sobre as nossas vidas, aleluia, que foi liberada lá naquela cruz, tem poder sobre as nossas vidas. Tem poder sobre as nossas vidas. Aí aqui, eu começo a discorrer o capítulo. Versículo 1 e 2 de Gênesis 49. Diz assim: Então Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Jacó tinha muita convicção de que era Deus na vida dele. Se ajuntem aqui, meus filhos. Porque eu vou proferir agora oráculos para expressar para vocês o que acontecerá nos dias que virão. Nos dias que virão. Composição de oráculos proféticos. Os dias que virão. Se referem à conquista e à colonização da terra prometida. E também à era messiânica. Todas essas bênçãos que Jacó iria liberar sobre os seus filhos já estava destinando eles para o futuro profético que cada um iria viver. E que cada um de sua, cada alma de todas essas tribos, das suas descendências, iriam viver. Oráculos proféticos proferidos através da boca de Jacó, os dias que virão. Aí ele começa por Rúben. E nessa bênção liberada para a vida de Rúben, apesar de ele ser o primogênito, Jacó mesmo diz, é o primeiro sinal do meu vigor. Superior em honra, superior em poder. Mas Jacó profetizou que ele não exerceria a liderança. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. Jacó profetizou que ele não exerceria liderança. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: Os descendentes de Rúben. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido mais poderoso de seus irmãos e dele tenha havido um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Essa foi a palavra profética liberada para Rúben. Apesar dele ser o primogênito, Jacó profetizou que ele não exerceria a liderança. A bênção para Simeão e Levi. Uma bênção dada para os dois. Você lembra lá no capítulo 34 de Gênesis que foram os dois que planejaram matar todos os siquemitas, porque o filho do rei de lá de Siquém Verdade, Dulce. Porque eles mataram os siquemitas porque o príncipe lá de Siquém molestou a irmã deles, Diná. Os dois. A bênção foi liberada, as palavras de Jacó foram liberadas para os dois. Porque trocando por miúdos era farinha do mesmo saco, Simeão e Levi. Aí foi uma bênção só para os dois. Me chama a atenção uma bênção que Jacó libera para Simeão e Levi, que ele diz assim: eu os dividirei. Em outras versões,
eu os espalharei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Lá no livro de Josué, capítulo 19, Josué, capítulo 19, verso 1 ao 9. Fala das terras da tribo de Simeão. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Porque a palavra tinha sido liberada. Eu os espalharei dentre a terra. Vocês ficarão espalhados. Apesar de Levi ter ganhado um futuro mais digno, porque foram os levitas, a tribo de Levi, que ficaram com a parte sacerdotal, mas eles não tinham terras. Por ordem do próprio Deus, dada para Moisés e Josué. Dividam as terras das tribos de vocês com os levitas, mas as terras são de vocês, porque os levitas não têm herança. A ordem de Deus foi explícita e tudo isso já refletia por conta dessa bênção que Jacó havia liberado para Simeão e para Levi. As tribos e as terras, a herança de Simeão fica dentro das terras de Judá. E os levitas, apesar de terem sido escolhidos para sacerdócio, não tinham herança. Não tinham herança. Judá. Profeticamente comparado a um leão, se referindo a um feroz domínio. Os leões eram considerados como o tipo da mais alta coragem. É Judá que providenciaria os governantes de Israel. Uma longa linhagem de reis de Judá teria nas mãos o cetro, símbolo da monarquia. O último rei seria o Messias prometido. O último rei seria o Messias prometido. Na bênção que Jacó libera para Judá, apesar dele não ter recebido a bênção do primogênito, porque quem recebeu a bênção da primogenitura foi José e os seus filhos, mas a bênção para Judá já profetizava a vinda do Messias, do Salvador. E aqui ele diz assim, olha, o cetro no verso 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, a ele as nações obedecerão. O último rei seria o Messias prometido, que viria da linhagem de Judá. Então eu vejo uma ligação. Olha, a Bíblia é um milagre. Porque foram escritos em épocas diferentes, pessoas diferentes que não tiveram contato, culturas diferentes, mas estão tão ligadas entre si de Gênesis e Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, que elas se tornam um milagre. Elas estão em completa harmonia. Por quê? Porque eu vejo a bênção profética em Gênesis 49, mas lá em Apocalipse, verso 5, aleluia. Eita, Jesus é forte. Verdade, Dulce. Que manto. Lá em Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, capítulo 5, verso 5, João vai dizer: cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. É isso mesmo? Apocalipse 5, 5.
Não, eu tô falando 8. Apocalipse 5, verso 5. Mas, perdão, eu tava mencionando o verso 8. Perdão. Apocalipse 5, verso 5 diz assim: então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá. Jacó libera a bênção e diz: ei, Judá, você será como um leão, se sentará como um leão, como uma leoa deitará, quem poderá acordá-lo? Profetizando um domínio feroz e dizendo: o cetro não sairá da tua mão até que venha aquele. Erabandai, sobrecandarabandai. Quem melhor para liberar uma bênção tão profética e profunda como Jacó, que lutou como príncipe com o anjo do Senhor, com o próprio Deus no val de Jabó, que disse: eu não te solto, eu não te largo enquanto não me abençoares. Quem melhor para entender de bênção do que aquele que lutou com o próprio Deus por uma bênção? Quem melhor do que Jacó para entender de bênção? Quem melhor do que ele? O que Jacó profetizou lá no livro de Gênesis, no livro dos começos, no início de tudo, João vai ressaltar, confirmando. Erabandai. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. O leão da tribo de Judá. Da tribo de quem, vaso? De Judá? De Judá. O último seria o Messias prometido, o último rei, a quem as nações obedeceriam. Zebulon. Sua tribo se instalou no interior da terra. No livro de Josué, capítulo 19. No livro de Josué, o que foi liberado para Zebulon? Morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Amém, Gesiane, eu creio. Zebulon fala que sua tribo se instalou no interior da terra. Josué capítulo 19. Josué capítulo 19. Versos 10 ao 16. As terras da tribo de Zebulon. Na terceira vez a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabezete e se estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot e Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Efer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifitael. Aí também estavam Catate, Naalau, Sihon, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. 12 cidades com seus povoados. 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Mas como Jacó havia liberado e disse para Zebulon: Zebulon morará à beira-mar. Em Josué, quando a sorte sai para Zebulon, são 12 cidades ribeirinhas, próximos de mares. E se tornará um porto para os navios.
aconteceu. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o lugar do seu repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Issacar seria forçado a trabalhar para os outros. E assim aconteceu. Dan, que significa juiz, foi chamado para prover justiça, mas iria preferir a traição. Juízes capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecesse, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão e explorem a terra. Dan foi chamado para prover justiça, mas iria preferir a traição. Tomaram a terra. Tomaram a terra. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Se estabelece em Laís, uma terra que já era povoada, foi tomada pela tribo de Dan, conforme a bênção liberada por Jacó. Bora para o próximo, senão a gente sai daqui meio-dia. No verso 18, me chama a atenção que Jacó dá uma pausa, igreja. Jacó dá uma pausa entre a bênção de Dan e entre a bênção de Gade. E diz assim no verso 18: ó Senhor, eu espero a tua libertação. Era como se Jacó estava passando para os filhos: creiam no Senhor, porque vocês vão passar por grande tribulação nessa terra, mas o mesmo Deus que nos trouxe para cá vai tirar vocês daqui. Ele diz em ato profético: ó Senhor, espero a tua libertação. Porque apesar deles não viverem como escravos, a descendência deles iria ser escravizada por 430 anos. E ele diz: ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade significa ataque. E aqui é um jogo de palavras. Porque se Gade significa ataque, seria atacado por um bando que significa atacantes. Mas é ele que o atacará e o perseguirá. Gade, apesar de ter o significado do nome ataque, seria atacado por atacantes, mas ele iria prevalecer. 1 Crônicas. Olha como tudo está interligado, igreja. Por isso que a gente tem que permanecer com o coração fiel para querer aprender, porque a gente vai começar a ligar isso daqui. 1 Crônicas. Quando a gente estiver em Crônicas, a gente vai começar a lembrar de tudo que a gente falou em Gênesis. Capítulo 5, verso 18 e 19. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada,
de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nobade. E durante a batalha clamaram a Deus, que os ajudou entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Aleluia! Deus os atendeu porque confiaram nele. Gade, você é atacante, mas você vai ser atacado. Mas não temas, se você confiar no Senhor, você vai prevalecer. A Bíblia diz que eles durante a batalha clamaram ao Senhor e o Senhor entregou os inimigos nas suas mãos, porque confiaram nele. Aconteceu na vida de Gade também, na descendência de Gade também. Aleluia! Aser. A mesa de Aser será farta e ele oferecerá manjares de rei. Aser significa feliz. Significa feliz. O território que coube aos descendentes de Aser ficava no litoral da Palestina e continha alguns dos mais belos terrenos da Terra Santa. A parte da terra de Aser foi a que tinha abundância de azeite, abundância de plantação, e na terra de Aser só tinha manjar de rei. Naftali é uma gazela solta que por isso faz festa. Significa a minha luta. Naftali significa a minha luta. Seria um povo livre nas montanhas. Juízes capítulo 5, verso 18. O povo de Zebulon arriscou a vida, como o fez Naftali nas altas regiões do campo. O que foi que Jacó profetizou para Naftali? É uma gazela solta que por isso faz festa. No cântico de Débora, meu Deus! No cântico de Débora, em tempo de comemoração e de festa, Débora vai declarar: o povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Por isso faz festa. José, descendentes vitoriosos de Efraim. Olha, a bênção para José foi muito abundante. A melhor parte aqui ficou para José, da bênção de Jacó. Apesar de não vir dele a descendência messiânica. Apesar de não vir dele a descendência messiânica, mas para ele foi liberado o melhor. A bênção da primogenitura para Efraim e Manassés. Porque Jacó falou para José no capítulo 48. Manassés e Efraim são meus. Os filhos que você tiver depois são seus, mas Manassés e Efraim são meus. Os descendentes vitoriosos de Efraim, Josué e Débora, eram efraimitas, da tribo de Efraim. Josué e Débora, um dos que entraram na terra prometida, e Débora, juíza, vaso. Débora, juíza. E de Manassés, tudo isso por conta da bênção que Jacó havia liberado. Os filhos de José, Efraim, que teve por descendência Josué e Débora, e de Manassés, Gideão e Jefité. Diga aí, o poder da bênção liberado sobre a vida de José e seus filhos. Trouxe da descendência de Efraim, Josué e Débora, da descendência de Manassés, Gideão e Jefité.
As bênçãos que Jacó libera para José. Olha aqui. Bênçãos dos altos céus. Eram as chuvas para as plantações. Bênçãos das profundezas. Eram os riachos e os poços de água. Bênçãos da fertilidade e da fartura. Eram uma prole abundante. Quantas bênçãos não foram liberadas para José e seus filhos? Aleluia! E tudo isso ecoou para as gerações. Por isso que toda maldição aqui, igreja, é quebrada em nós. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Maldição de sofrimento no casamento, de enfermidade, de não poder gerar, de contenda. Não, maldição cai por terra aqui. Sabe por quê? Se a maldição acompanhou meus avós, foi porque eles não firmaram aliança com Cristo, porque em mim caiu por terra. Nos meus pais, a partir do momento em que eles firmaram a aliança com Cristo, eu já sou uma bênção. Porque meus pais tiveram compromisso de fazer uma aliança com Deus. Então nele já caiu toda a maldição e refletiu em mim. Em você já caiu por terra toda maldição, vai refletir na sua geração, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, na sua prole. Acabou a maldição hereditária em você, porque você foi o instrumento que interrompeu a maldição, foi você. A bênção para Benjamim. Descreve uma tribo violenta. Jacó descreve a tribo de Benjamim como uma tribo violenta. 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9. Verso 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerô, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Descreve uma tribo violenta. Saul, descendente de Benjamim. E aí, depois de todas essas bênçãos liberadas, Jacó faz José prometer que ele queria ser enterrado. No capítulo 48, faz José prometer, e aqui ele volta a ser reunido a seus antepassados e ele vai ser enterrado na sepultura, na caverna de Maquipela, onde estavam enterrados Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e ele, e Lia, e agora ele. A morte de Jacó vem. Dulce vai dar continuidade ao capítulo 50, que é a continuidade dessa história e o fim de Gênesis. Que história, minhas irmãs. Que livro poderoso em revelação. Mas antes de encerrar aqui, eu quero só falar para você o porquê que eu liberei aqui para você características das bênçãos do Antigo Testamento. Porque agora eu vou falar para você quais são as características da bênção no Novo Testamento. Porque nós não estamos mais na época de Jacó. Nós não estamos mais, apesar de o nosso Deus ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós estamos hoje debaixo de uma graça liberada através do sacrifício de Jesus na cruz. Qual é a diferença da bênção que nos foi liberada? Através do Filho de Deus, que tomou sobre si a nossa maldição, se fez pecador em nosso lugar e nos deu vitória na cruz do Calvário, nos fez descendentes. No Novo Testamento, a característica da bênção, diferente do Velho Testamento, da lei, da época da lei, é que a bênção passa, deixa de ser material para ser espiritual. Você percebe que ao longo, quando nós formos lendo
ao longo do Velho Testamento, você vai ver muita guerra sangrenta. Era olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento, as batalhas são contra principados e potestades. Então, da mesma forma que as batalhas deixam de ser carnais para serem espirituais, a bênção deixa de ser material para ser espiritual. Característica da bênção no Novo Testamento deixa de ser material para ser espiritual. Você percebe que todas as bênçãos que Jacó libera sobre os seus filhos são terrenas? São terrenas. Mas as bênçãos que Jesus na cruz liberou para nós são espirituais. Segunda característica da bênção no Novo Testamento, na época em que nós estamos, depois de Cristo crucificado, deixa de ser uma bênção temporal para ser uma bênção eterna. Você percebe que nós podemos viver, se quiserdes e me ouvis, comereis o melhor dessa terra, mas a bênção é a eternidade. Nós ganhamos como bênção a eternidade. Ela deixa de ser uma bênção temporal para ser uma bênção eterna. Terceira característica da bênção depois da cruz do Calvário, que Jesus nos garantiu e nos concedeu, que Ele é o nosso maior abençoador. Aqui no Velho Testamento, Jacó é a representação da bênção. Mas no nosso tempo, nesse dia de hoje, no século 21, a nossa bênção, quem liberou a bênção para nós foi Jesus Cristo de Nazaré. Então nós somos abençoados porque Jesus nos abençoou, não Jacó, Jesus. Vou repetir, Jesus, não Jacó, Jesus, o Rei da Glória. A terceira característica vinda através de Jesus é porque ela deixa de ser uma bênção reservada para uma nação. Você percebe que Jacó libera a bênção para os seus filhos? Jesus deixa de liberar a bênção para uma só nação e libera a bênção para a igreja. Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25. Não é só para uma nação, é para a igreja. Mateus capítulo 6, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, aqui a bênção para a igreja, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Bênção liberada por Jesus. Aleluia, aleluia. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Vou repetir. Primeiro livro de Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, ou seja, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Jesus nos abençoou com o perdão dos pecados. Somos chamados para ser a bênção para o mundo. Lucas capítulo 6, e aqui eu encerro. Lucas capítulo 6. Verso 27 e 28. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Meu Deus. Abençoem. Por sermos abençoados, nós temos o direito de abençoar. O dever
Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Somos chamados para ser a bênção que o mundo precisa. Fazendo isso, amando os inimigos, como é difícil. Fazendo bem a quem nos odeia. Abençoando quem nos amaldiçoa. E orando por aqueles que nos maltratam. Por isso que aquele que é alcançado por Cristo Jesus e abençoado por Ele, não faz diferente. E a gente está aqui para aprender, ainda que seja uma tarefa árdua e difícil. Porque Ele deixou de abençoar somente uma nação. Você já pensou se Jesus, depois de morte de cruz, continuasse abençoando só Israel? Nós seríamos maldição, vaso. Nós não somos israelitas, não. Nós não somos descendentes de nenhuma tribo, não. Nós somos descendência messiânica de Jesus Cristo. Ele veio e nos adotou. Se tornou nosso primogênito dentre muitos irmãos. Nos tornou filhos do pai dele, que era só dele. Por isso que nós somos abençoados. Por morte e morte de cruz. Que nos tornou bênção. E eu quero terminar essa live dizendo: você é uma bênção. E porque você é uma bênção, você abençoa, você não amaldiçoa. Eu quero dizer que você é uma bênção. E porque você é uma bênção, a maldição parou em você. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua prole, sua geração, sua descendência não será amaldiçoada, será bendita. Sua geração será bendita sobre a terra. A nossa geração será bendita sobre a terra, né? Geração de reis, geração de sacerdotes, geração de homens e de mulheres que temem o Senhor. Aleluia. Porque a bênção está aqui, repousa sobre as nossas vidas, porque Jesus, naquela cruz, nos tornou bênçãos. E hoje, eu e você somos bênçãos. Amém, igreja? Que Deus em Cristo vos abençoe. Faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Nós somos bênçãos. Nós somos bênçãos na mão do Senhor. Nós somos instrumentos de bênção na mão dele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe cada vida aqui. 2 horas tem mais. Conduz ponto com Jesus. Para a gente fechar o ciclo de Gênesis. E à noite começa o Êxodo com Manu. Às 19 horas. Lins Emanuela. Tá certo? Amo a vida de vocês. Até aqui nos ajudou o Senhor. E que Ele continue nos capacitando e nos fortalecendo. Porque não é fácil. Mas a nossa força vem do alto. E nele nós já somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe. E até segunda, se assim Deus em Cristo me permitir voltar. Fiquem todos na paz.